Hoje eu vou falar sobre a criança interior. Eu falo muito aqui no perfil, quem me acompanha sabe, e eu me baseio muito nessa proposta, né, nessa ideia da criança interior, porque de fato ela existe, gente. O que seria a criança interior? É um aspecto psicológico que está introjetado na gente, é um símbolo psicológico. Então, dentro da gente, a nossa criança continua viva. O que a nossa criança continua? O que eu quero dizer com isso? Com a nossa criança continua viva? Que as experiências que a gente teve na nossa infância continuam gravadas dentro da gente. Então, quando a gente fala, né, sobre criança ferida, criança interior, a gente está falando dessas experiências que foram armazenadas dentro da gente, no nosso inconsciente, e que fazem parte da nossa vida, independentemente da idade que a gente tenha. Então, qual é a necessidade de se trabalhar a criança interior dentro de um processo terapêutico e de se auto-observar nessa perspectiva da criança interior? É justamente fazer com que a gente não fique aprisionado no passado, naquelas feridas infantis, naquelas feridas que só faziam sentido quando a gente era de fato criança. E depois que a gente cresceu, a gente adquiriu mais recursos emocionais, financeiros, sociais, muito mais força para poder lidar com a vida. Então, quando a gente fala em trabalhar a nossa criança interior, a gente está falando justamente não em voltar para o passado, mas simplesmente deixá-lo onde ele ficou e seguir a nossa vida, acolhendo aquela experiência que a gente passou e seguir a nossa vida com o nosso olhar como adulto, acolhendo aquilo que a gente já viveu e deixando aquilo passar, para que a gente fique livre para se comportar na vida de acordo com a idade que a gente tem hoje, de forma mais madura, com muito mais recurso, portanto, para lidar com tudo o que acontece. Então, quem acha que trabalhar a criança interior é ficar remoendo o passado, está enganado. Pelo contrário, trabalhar a criança interior é justamente se libertar dessas questões que ficaram pendentes, que ainda nos machucam, que muitas vezes são inconscientes, para que a gente possa seguir adiante e continuar escrevendo a nossa história de uma maneira livre.